Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Sou Stamato, autor da Era do Abismo, e quero falar sobre literatura nacional. Por que você deveria ler e por que você não deveria ler a literatura nacional. Eu vou apresentar aqui prós e contras à leitura nacional, tá? E eu já falei aqui nesse canal sobre literatura clássica, sobre literatura internacional, tá? Então o que eu quero realmente é falar do máximo que eu puder sobre o máximo de assuntos possivelmente, né, para um ser humano, tá? Então eu quero deixar claro que eu não sou nem um tipo de fã fanático de algum tipo de literatura, nem sou contra nenhum tipo de literatura, tá? E justamente por isso eu quero trazer um olhar sobre as várias facetas que é o mercado editorial, o que é a escrita criativa, o que é a cultura pop. Então, hoje, especificamente, eu vou falar aqui o que você tem a ganhar e o que você tem a perder de ler literatura nacional. Então, confere esse vídeo até o final e se você achar que ele merece o joinha, clica no like. Se esse conteúdo merece a sua atenção, se inscreve e ativa o sininho. Se você conhecer alguém que possa se beneficiar com esse conteúdo, envia também nas redes sociais, tá? Então, o primeiro ponto a favor, o primeiro pró da literatura nacional é o vocabulário tupiniquim, né? Não literalmente tupiniquim indígena, mas o vocabulário brasileiro, sabe? Vocabulário feito da gente pra gente, né? Então, quando eu comecei a ler, há muitos anos atrás, né, um dos primeiros livros que eu li é o Caldela, né, o Inimigo do Mundo. E eu lembro que eu li Inimigo do Mundo e Canção de Troia, que é um livro estrangeiro da mesma época, parecido. E eu gostei muito dos dois livros, mas um grande diferencial que me fez adorar Inimigo do Mundo é como o Caldela usava a nossa linguagem, usava assim, construía as frases de uma maneira que só um brasileiro pode produzir, sabe? Porque muitos perdem tradução. Quem escreve em outro idioma está usando assim a linha de raciocínio daquele outro idioma e não no nosso. Então isso fica meio deformado. A gente não percebe porque se a tradução for boa, a gente não percebe de imediato, né? Mas sabe-se que muito se perde na tradução. Então, quando você lê um livro feito por brasileiro, para brasileiro, você percebe como que esse escritor consegue falar com você de maneira muito mais direta do que seria um escritor estrangeiro, sabe? Então, em nível de vocabulário, em nível de narrativa, nada se iguala à literatura nacional, sabe? Se você quer realmente aprimorar a sua escrita, o mínimo que você tem que fazer é ler livros brasileiros, tá? O segundo ponto é aí trazer um ponto também contra a literatura nacional, é que nem todo livro foi testado e aprovado pelo público ainda, tá? E aí acaba que, assim, eu já li livro ruim nacional, já li livro ruim internacional, tá? Também a opinião do público, vendas, né? Também não é um único fator assim, de qualidade. Mas, cara, quando você lê um livro ruim brasileiro, eu acho que isso pode... além de ser chato, né? Além de um livro mal elaborado, mal escrito, né? Uma história mal feita, além de ser ruim por si só, tá? Eu acredito que você tem que se basear, assim, tem que se inspirar, né? Naquilo que você quer produzir. E se você está sentindo que esse livro não está te agregando, sabe? Não está realmente... E tem essa possibilidade, tá? Tem a chance... A pessoa fala... tem muita coisa boa no Brasil. De fato. Temos muita gente talentosa, muito artista talentoso no Brasil. De fato. Mas também temos muita porcaria. Também temos, gente, verdade seja dita, sabe? Não é porque você é brasileiro que eu gostei do seu livro de imediato. Tome cuidado com isso, sabe? Tome cuidado para não ser também um motivo que tem imbecil falando que livro brasileiro é ruim, sabe? Não seja um motivo para dar argumento, né? Seja exigente, seja autocrítico, sabe? E para você ter excelência no que você escreve, um fator básico é ler livros excelentes.
livros excelentes, tanto nacionais quanto estrangeiros, quanto contemporâneos, quanto clássicos, tá? Então, tem muito livro ruim no Brasil e você pode se deparar com um deles. E, sinceramente, eu sou da opinião de que se um livro tá ruim, para onde você tá, né, fecha o livro, guarda ele e bola pra frente, tá? Então, justamente por eu estou lendo mais livros brasileiros hoje em dia e justamente por isso eu acabo encarando livros que são bem fracos, sabe? Então não se esqueça disso, tá? Não fica também se forçando a ler só porque é nacional, tá? E cuidado se um livro for ruim, tá? Eu acredito que se ler um livro até o final, né, mesmo sendo ruim, pode te contagiar, né? Você no mínimo vai estar abrindo mão de ler um livro ler outro livro que seria melhor para você em todos os sentidos, enquanto você lê um livro chato. Eu, Bernardo, prefiro só falar dos bons livros, tá? Eu não vou vir aqui para falar mal de livro nenhum, não vou, tá? Se eu tô falando de um livro, é porque eu li e é porque eu aprovei, tá? E aí é minha opinião individual. Não quer dizer que isso também seja a verdade absoluta. Mas enfim, eu penso muito nisso, tá? Eu encaro muito isso e é importante trazer aqui que também literatura nacional não é um mar de rosas, né? Eu acredito que tem... Eu não sei dizer se tem mais coisa boa ou menos coisa boa. Eu não sei dizer pra você qual que é a proporção, tá? Mas eu sei dizer que eu, Bernardo, eu avalio, tá? Eu sou criterioso. Então, eu, Bernardo, tenho tido boas experiências, tá? Mas eu também escolho bastante antes de começar a ler. Pense nisso também. O segundo ponto a favor da literatura nacional é o fator também não só da leitura, da inspiração, se o livro é bom de ler ou não, se você vai ter boas inspirações ou não, vai ter um bom vocabulário ou não, isso tudo é importante. Mas além disso tudo, o networking literário é fundamental e isso você só ganha na literatura nacional, tá? Cara, sinceramente, por mais que um autor estrangeiro goste de você e te indique, talvez, sabe, isso vai, sinceramente, acrescentar muito pouco na sua carreira, tá? Sinceramente, eu já tive indicação de autor, eu já tive indicação, assim, de pessoas brasileiras, pessoas estrangeiras, já tive indicação de gente famosa no Brasil, gente de... Cara, eu não vou ficar aqui falando muito disso, não. Pega o meu primeiro livro, o Torneio dos Campeões, da Era do Abismo, e lê o verso, tá? Lê a contracapa, lê lá, tá? E eu digo, é muito bacana ter aquelas indicações para mim. Eu acho assim, eu fico muito honrado de ter, né, essas indicações, mas no fim das contas eu sinto que acaba sendo mais valioso ter um networking literário legítimo, né, do que você tentar também ficar se conectando com gente aí que não tem, que está em outro país, né? É possível, mas sinceramente não vejo resultado nisso, né? Ou até gente que não está também engajada na literatura também, né? Enfim, o que eu quero te falar marketing literário é importante, é fundamental. E quando você lê um livro nacional e você se conecta com esses outros escritores e você se conecta com os leitores também, você vai na sua rede social e mostra o que você está lendo, sabe? E você também divulga um outro escritor nacional, você ganha muito mais do que você ficar lendo livro estrangeiro, tá? Sinceramente. Porque, por exemplo, público, você ganha nos dois, tá? Você vai ganhar público divulgando livro estrangeiro, divulgando livro nacional. E, sinceramente, o público que você ganha tem mais a ver com o seu alcance atual do que o alcance da obra que você está falando no momento, sinceramente. Então, justamente por isso, você já vai ganhar público de qualquer forma, você já vai atrair leitores de qualquer forma, mas você também atrai muito mais coisa lendo literatura nacional. Você atrai a atenção daquele escritor, você atrai a atenção dos leitores desse escritor, tá? Se o leitor já lê outros autores nacionais, aumenta as chances dele querer te ler,
tá? Aumenta a chance dele não ter esse preconceito literário que infelizmente ainda existe, tá? Então, eu acho que você ganha muito mais e faz network muito melhor lendo livros nacionais. O segundo fator contra é que você também não pode esquecer de escolher livros que fazem sentido para você. Se você chega na livraria e vê a seção nacional e não encontra algo que você sente vontade de ler, não se force a ler nada, tá? Se o que você conhece no momento, sabe? Se o que você quer ler no momento, Bernardo, eu até conheço um livro nacional que tem tudo a ver comigo, mas eu não tô afim de ler ele agora, tô afim de ver outra coisa. Tudo bem, sem sentimento, tá? Então, não fica lendo o que não faz sentido para você, só porque é nacional. Tem que ler porque sim, porque é nacional, porque você é nacional, porque você é escritor nacional. Não, cara, não. Você tem que ler aquilo que faz sentido para você, né? E talvez, naquele momento, aquilo ali não faz tanto sentido para você. Eu, Bernardo, tô na vibe de escrever umas coisas assim que eu, sinceramente, não tô encontrando na literatura nacional. Me deu na telha de escrever coisas que eu não encontro na nossa literatura. O que eu vou fazer? Sabe, eu vou ler o que faz sentido para mim, sabe? Se não tem livros nacionais, sabe, que vão alimentar, né, a minha inspiração, a minha criatividade no momento, sinceramente eu não vou ficar também me forçando a ler algo que nesse momento não vai me dar tantos frutos quanto eu preciso, tá? Então pensa nisso, tá? É importante ler nacional? Eu acho que é fundamental ler nacional. Eu não fico assim um mês sem ler um livro, sem estar lendo um livro nacional, tá? Mas dentro do que faz sentido para mim, tá? E aí você também pensa o que faz sentido para você. O último ponto aqui, eu já falei um pouquinho dele sobre networking, tá? Mas o último ponto que é a favor da literatura nacional é você se manter próximo ao seu público, tá? O networking literário é um pouquinho de você estar conectado com os profissionais da sua área, você ser reconhecido, ser respeitado pelos profissionais do mercado editorial brasileiro. Mas o público também é fundamental, sabe? Quando você lê um escritor nacional, você também se conecta com o seu público, tá? E você agrega mais ao seu público. Então eu sinto muito isso. Quando eu leio um livro estrangeiro, eu tenho uma boa visibilidade, tá? Mas essa boa visibilidade não gera tanto engajamento, sabe? Se eu botar uma foto de um livro estrangeiro no meu Instagram, por exemplo, tem mais acesso, tá? Mas eu percebo que a galera, ela fala mais pelo livro quando fala, tá? Do que por mim como escritor, tá? E eu chamo mais atenção dos leitores quando eu falo de literatura nacional. Eu sinto isso na prática, por isso que eu faço questão de falar dos dois, tá? Até quando eu dou dica de escrita, uma curiosidade, né? Quando eu dou dica de escrita no Instagram, né? E até quando eu trago o livro aqui também no YouTube, eu procuro sempre trazer um nacional e um estrangeiro e sempre ficar intercalando. Brasileiro, estrangeiro, brasileiro, estrangeiro. Eu busco, Bernardo, para me comunicar com o público, um equilíbrio entre os dois. Mas eu tenho lido mais brasileiro recentemente. Talvez em algum momento eu passe a falar de 2 nacionais e um estrangeiro. Talvez, né, existe essa possibilidade. Enfim, não é o que está acontecendo hoje em dia. Mas por que eu não abro mão de falar de livro? Se falar de livro estrangeiro, né, às vezes me traz mais público do que falar de brasileiro, porque eu tenho convicção, né, de falar dos brasileiros tanto quanto falar dos estrangeiros. Porque o público que eu me conecto quando eu falo de literatura nacional acaba engajando mais, comentando mais, se interessando mais pelo meu conteúdo do que quando eu falo de literatura estrangeira, tá? É isso que eu tenho percebido ao longo dos vídeos que eu tenho publicado aqui no YouTube, ao longo, né, dos muitos, né, posts que eu tenho no Instagram, ao longo até do meu diálogo entre os leitores, tá? Então, eu acho importante, sinceramente, ler livros nacionais e internacionais, mas
ainda assim o fundamental mesmo é o nacional, e você vai se manter muito próximo do seu público, você vai gerar mais público e vai se manter mais conectado ao seu público, tá? E até quando você for criar, você vai criar com uma atenção ao seu público enquanto você lê livros nacionais, tá? Lembre-se disso, quando você for escrever, você está escrevendo para leitores nacionais. Você tem que se conectar em primeiro lugar com o público nacional. Se você não se conectar com o público nacional, você não vai se conectar com o público nenhum, tá? E a dificuldade que você vai ter de se conectar com outros públicos de outros países é muito maior. E, meu querido, se você não consegue nem se conectar com o público nacional, eu, sinceramente, de coração, eu duvido que você consiga se conectar, porque você vai ter que encontrar ainda mais barreiras com outros públicos do que você vai ter aqui com o seu público nacional, sabe? Então, sinceramente, não é uma boa estratégia, sabe? Já vi escritores falando disso, vou buscar uma carreira internacional, sabe? Só o preço que você vai pagar para traduzir o seu livro, ou o esforço que você vai ter para traduzir o seu livro, já é um obstáculo assim enorme, e vários outros que, se eu começar a falar agora, eu vou desviar totalmente o propósito desse livro, desse vídeo, quer dizer, enfim. Se mantenha próximo do seu público, tá? E uma das formas de se manter próximo do seu público é você também lendo a literatura nacional. Por hoje é isso. Se você gostou do conteúdo, clica no joinha, se inscreve e ativa o sininho e compartilha nas redes sociais. Estamos no desafio 366 dias de escrita, vídeo todo dia sobre mercado editorial, literatura estrangeira e sobre cultura pop, sobre o olhar de escritor. Todo dia de 2020. Até amanhã. Valeu!